Você se acha uma pessoa humilde? Você se sente como uma pessoa humilde? Quando alguém chega a você e diz que você é uma pessoa humilde, como você recebe essa informação? Como você lidar com essas afirmações? O que é humildade? O que é ser uma pessoa humilde? Nós costumamos, muitas das vezes, fazermos uma interpretação equivocada com relação à humildade. Na visão muito popular, muito comum, melhor dizendo, as pessoas atribuírem a humildade a pessoas pobres, pessoas sem recursos, pessoas que não têm, né, muitas coisas, digamos, em aspecto de bens materiais. Pessoas simples. Mas, no fundo, humildade não significa isso. Humildade, propriamente dito, significa virtude característica pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, até que a simplicidade se encaixa dentro da questão da humildade. Mas você já percebeu que nem todas as pessoas sem recursos são humildes? Isso, é claro, mostra com muita clareza que humildade não é sinônimo de escassez de recursos, de bens materiais. Humildade pode ser escassez de outras coisas, como a que nós acabamos de ver, talvez da capacidade que a pessoa tem de reconhecer suas limitações, de reconhecer que cada um de nós somos alguém limitado. E por sermos limitados, nunca podemos nos considerar superior, melhor do que ninguém. Então, humildade não é escassez de recursos. E olha, meu querido amigo, eu não sei qual é a sua visão de vida no sentido de fé, no sentido espiritual, se você acredita em Deus, se você tem a Bíblia como uma regra de fé e prática, assim como eu tenho, tá certo? Porque eu sou cristão, pela graça de Deus, sou pastor batista, tá certo? Mas eu quero aqui compartilhar com você um pouco sobre esta palavra pequena, porém de uma grande profundidade e que são poucas pessoas que têm. E eu digo a você com toda clareza que a humildade ela é algo tão assim, mas tão difícil de explicar, porque se nós acharmos que a temos, nós acabamos de perder. Exatamente isso. Quando você acha que é humilde, você já deixou de ser humilde. Porque quem é humilde não se acha. Quem é humilde não diz que é. Quem é humilde não força a barra para se mostrar ser humilde. Muito pelo contrário. A pessoa que é humilde, ela simplesmente transparece essa humildade pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo jeito de pessoa que ela é. Isto é, ela mostra de uma forma natural, completamente natural. E a gente vê tantas pessoas sem recursos, com escassez, né, de recursos importantes para a sua vida, recursos materiais diversos, mas que não têm humildade. Quando tem qualquer oportunidade
de falar com pessoas de maneira áspera, de maneira grosseira, qualquer oportunidade que tem de aparecer diante de alguém em função de outra pessoa, essas pessoas não pensam duas vezes antes de agir dessa forma. Em contrapartida, nós podemos constatar pessoas bem-sucedidas na vida, no aspecto financeiro, bem resolvido, com recursos, né, que muitos gostariam de ter e não têm, e, no entanto, são pessoas tranquilas, pessoas simples, que nem parece ser quem é, né? Jamais contam vantagem de si mesmo. Uma das características da pessoa que não tem humildade é ficar falando para as pessoas aquilo que tem, ou até não tem, mas faz questão de contar, de falar quem é, só para mostrar para as pessoas que é alguma coisa. Isso não é humildade. E olha, voltando à questão da fé, como eu lhe disse antes, e da palavra de Deus, a palavra de Deus tem alguns versículos, eu não vou falar aqui muitos, vou citar aqui apenas 3, para que nós tenhamos uma base mais concreta, digamos assim, do que é, não somente do que é a humildade, mas dos benefícios que essa tem, que essa nos concede, melhor dizendo, quando nós temos condições de ter a humildade. 1 Pedro, ou melhor, Mateus capítulo 5, primeiro, né? Mateus capítulo 5, versículo 3, diz que bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa humilde de espírito, em algumas versões, diz pobre de espírito. Não no sentido da pessoa se achar um miserável, de achar pobre, mas aquela pessoa que reconhece que não há em si mesmo uma perfeição, algo que realmente possa levá-lo a alcançar algo diante de Deus. E nem tampouco se achar, não porque ele tem, que ele vai tocar trombeta, dizer que tem para todo mundo, bater no peito, se orgulhar, como muitos fazem. Mas a pessoa, mesmo tendo, ela se coloca diante de alguém que é superior a si, não né, no sentido da pessoa ser tão, assim, se rebaixar, né, da pessoa se autodiminuir. Eu não tenho valor nenhum, eu não vale nada, a pessoa se depreciar, não é isso. Não veja dessa forma, mas no sentido de você reconhecer quem você é, mas saber que existe um ser que é extremamente, altamente superior a você. E tudo que você é e tem, você só é e tem, porque ele te concede. Isso mesmo, eu não posso negar quem sou, não posso negar o que creio ao falar para você que eu reconheço, eu, João, reconheço que tudo o que sou, tudo o que tenho, e não sou muita coisa, mas o que sou e o que tenho, eu só sou e tenho porque Deus me dá. Ora, se você acredita assim como eu que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, como é que eu poderia ter algo ou ser alguém sem que Ele me permitisse? Se Ele não permitisse, sequer eu viveria, sequer eu existiria, certo? Então, bem-aventurado, isto é, feliz, muito feliz, são aqueles humildes de espírito. Um outro texto muito interessante está em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, que diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. A instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Percebe como é importante ser humilde? Agora, nunca queira dizer para ninguém, se achar em você mesmo, que você é humilde.
Porque se você assim se sente, já deixou de ser humilde. Né? A humildade ela é desse jeito, é algo assim tão fino, tão... não sei nem como explicar, é tão delicado. Mas ela é real, ela existe, né? Em muitas pessoas. Mas quando a gente acha que tem, a gente acaba de perder, simplesmente assim. Então, esse texto de provérbio ele é muito interessante, porque ele nos diz, né, o texto nos diz que a humildade precede a honra. Você quer ser uma pessoa honrada? Você quer ser uma pessoa bem vista pela grande maioria de pessoas, ou por muitas pessoas? Você quer ver ser uma pessoa bem-sucedida? Nunca seja arrogante, porque arrogância é o contrário da humildade. A pessoa arrogante não tem nada de humildade em si. Seja humilde. No bom sentido, seja humilde, seja simples. Não seja capacho dos outros. Não é porque você reconhece essas características como sendo importante na vida da gente, na vida da pessoa, que você vai deixar que as pessoas façam de você o que você quer. Você deve se conhecer, você deve se valorizar, porque você não é qualquer pessoa, você é alguém que Deus criou e sustenta, portanto você é filho de Deus. Se você acredita nele, é evidente, tem ele em sua vida. Então assim, reconheça quem você é, reconheça o seu valor, porém, não seja arrogante. Não deixe que o fato de você ser quem é, e você ter o que tem, te dê o direito de achar que é melhor do que os outros. Porque isso é arrogância, isso é soberba, isso não é humildade. E se você quer ter honra na vida, quer ser honrado, seja humilde, porque assim é o que a palavra de Deus diz. E o outro texto, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, apenas a parte B do versículo, a última parte que diz: Deus resiste aos soberbos. Percebe? Deus resiste aos soberbos, mas, porém, no entanto, todavia, dá graça aos humildes. Perceba que a felicidade de alguém, você ser uma pessoa bem resolvida, você ser uma pessoa que transmite confiança, segurança àqueles que estão ao seu redor, você ser uma pessoa que dá prazer a outros em te ouvir, em estar com você, em conversar com você, estar do teu lado. Você quer riqueza maior do que essa? Você ter pessoas que admiram o teu jeito de ser, a tua simplicidade, mesmo sabendo quem você é, não importa a tua conta bancária, não importa quantos currículos você tem, não importa quantos diplomas você tem, tudo isso é importante e devemos sim lutar, estudar, trabalhar sempre. Eu não consegui fazer muita coisa em matéria de estudo, porque eu fui nascido e criado na roça, no interior, vim para a cidade já depois de adulto, mas hoje eu estou com 53 anos, mas eu estou estudando e quero continuar estudando, porque eu quero crescer, eu quero saber mais. Eu quero ter tanto conhecimento para que eu me conheça melhor, saiba conviver com as pessoas e consiga também entender as pessoas e conviver com elas da melhor forma. Porque a gente só consegue conviver bem com as pessoas se a gente conhecer como são as pessoas. E é lógico, nos conhecendo também. Isso é humildade. É humildade. Você precisa... Estou dizendo que eu tenho. Com toda sinceridade, não estou dizendo que eu tenho humildade. Mas eu quero. É algo que eu quero em minha vida. Porém, tenho certeza que se eu achar que tenho, eu já deixo de ter. Mas eu quero essa característica em mim. Eu quero essa qualidade em mim. Porque não para aparecer, não para nenhum outro objetivo, senão tão somente para poder ser útil na vida de pessoas.
saber lidar com as pessoas, saber lidar comigo mesmo, me dar o devido valor que tenho e jamais desvalorizar aqueles que estão ao meu redor. Respeito, né, a quem merece respeito, a gente deve respeitar a todos, mas a própria palavra de Deus nos exorta a não dar devido respeito a devidas pessoas, quando essas realmente não merecem nosso respeito. Tudo isso a gente precisa conhecer, entende? Por isso eu quero continuar estudando, vou continuar estudando e aconselho a você a continuar estudando, lutando. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós, nem eu nem você, temos o direito de cruzar os braços e achar que já conquistamos tudo, que o que temos é o bastante. Vamos continuar crescendo enquanto Deus nos der fôlego de vida. Portanto, querido, seja humilde. Peça a Deus que lhe dê humildade. Não esqueça que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. E antes da honra precede a humildade, ou a humildade precede a honra, tá certo? Não se sinta melhor do que os outros. Não se sinta o dono da verdade. Não se ache mais importante do que outros só porque você é quem você é e você tem o que você tem. Saiba fazer uso do que você tem e nunca, nunca, nunca desvalorize a si mesmo. Se dê o respeito e aprenda a respeitar os outros, seja humilde, porque Deus dá graça aos humildes. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.